Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Muito bem, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens. Na verdade, são apenas 4 mensagens durante esse mês de junho, e nesses domingos em que nós vamos ter essa série que se intitula Crescendo na Crise, nós vamos expor o texto de Mateus capítulo 26, dos versículos 36 a 46. Serão 4 domingos, e em cima desse texto nós vamos aprender com Jesus como crescer em meio à crise. E o que nós temos ouvido nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, e por que não dizer nos últimos anos, é crise, crise e crise. É crise econômica, crise moral, crise ética, crise na educação, crise na saúde, crise na família, crise existencial, crise na fé e crise espiritual. O fato é que todos nós passamos por momentos de crise. Se você está vivendo uma crise, eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, você não está sozinho. Outras pessoas também estão enfrentando crises em suas vidas. A segunda coisa que eu quero dizer para você que está passando por uma crise é que essa crise que você está passando não é a primeira, com certeza, e também não será a última crise que você enfrentará na sua vida. Como que você reage diante de uma crise? Algumas pessoas mergulham na negação. Elas tentam fugir da realidade, dissimulam, elas criam uma ilusão, menosprezam a crise, ou então tentam realmente diminuí-la. Outras pessoas, por outro lado, elas acabam mergulhando no pessimismo. Elas superdimensionam a crise, entram em desespero. Outros perdem a fé, outros já surtam. E não são poucos que mergulham também na depressão e na ansiedade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá no texto de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ver dos versículos 36 a 46. Mateus 26, de 36 a 46. E a palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai,
se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, agora que abrimos a Tua palavra para estudá-la, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija durante o estudo, a leitura da Tua palavra. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós aqui nessa noite. Que o Espírito Santo nos ensina, nos dirige e nos capacite a reagirmos de uma maneira que te agrade durante aqueles momentos em que enfrentamos uma crise. Pedimos isso a Deus e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento crucial na vida de Jesus. E todos nós conhecemos a história. Esse lugar onde Jesus tem um tempo especial de oração era um lugar também muito conhecido. Jesus já esteve ali outras vezes. O jardim do Getsêmani é muito interessante porque o seu próprio nome significa prensa de azeite. É o lugar onde o azeite é extraído das azeitonas através da sua prensa. O jardim do Getsêmani é um lugar de conflito para Jesus. É um lugar de aflição, mas também é um lugar de rendição e de fortalecimento. Antes da sua ressurreição, Jesus seria traído com um beijo, ele seria negado por Pedro 3 vezes, ele seria abandonado por todos os seus discípulos, ele seria preso, ele seria torturado, ele seria julgado, ele seria desprezado pelo povo, seria condenado e seria crucificado numa cruz. Sofrimento, dor, humilhação, morte, mas principalmente o sofrimento de Jesus aconteceu porque ele sabia que ali naquela cruz ele carregaria o peso dos pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros. Ele sabia que naquele momento, até mesmo o Pai o deixaria, o desampararia. Por isso, Jesus ele vive no jardim do Getsêmani esse momento tão especial. E nós precisamos nos lembrar sempre que Jesus ele sabe realmente o que é sofrer. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 15. Hebreus capítulo 4, 14 e 15, nós vemos o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos em Jesus alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança. Ali nós iremos encontrar misericórdia e graça no momento da necessidade. Acompanhe comigo agora, Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Hebreus 5, de 7 a 9. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja bem, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, o próprio Filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Veja então que nós encontramos em Jesus tudo aquilo que nós necessitamos quando enfrentamos um momento de crise. Jesus, ele entende, ele se compadece, ele obedeceu a Deus em meio à sua maior crise. E porque ele sabe o que é sofrer, ele então pode nos ensinar a atravessar esses momentos de sofrimento, a crescermos mesmo no meio das crises. O que nós podemos aprender com Jesus na escola do Getsemane? Em primeiro lugar, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, é que nos momentos de crise, nós podemos e nós devemos crescer em nossa intimidade com Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus é o nosso mestre por excelência. No momento em que ele se encontrou na maior crise da sua vida, e ali não foi simplesmente um teatro, aquele sofrimento foi real. Ele compartilha quais são as suas emoções com os discípulos. Ele fala de uma tristeza profunda, uma tristeza até a morte. E veja bem que nesse momento da sua maior crise, ele buscou a presença de Deus. Ele cultivou, ele cresceu na sua intimidade com Deus. Será que nós não temos o que aprender com o Senhor Jesus Cristo? E é lógico que nós temos uma lição grandiosa para aprender nessa noite. Nos momentos de crise, nós devemos crescer na nossa intimidade com Deus. E isso acontece principalmente através da oração.
Acompanhe comigo, novamente, a leitura de alguns versículos que nos falam a respeito da intimidade com Deus que Jesus demonstrou no Getsêmani através da oração. Versículo 36, Mateus 26, 36. Olha só o que o texto nos diz. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou orar ali. Sentem-se aqui enquanto vou orar ali. Depois, lá no versículo 39, acompanhe comigo a leitura. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou. Versículo 41. Mais à frente, Jesus voltando para os seus discípulos, ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, ele sempre foi um homem de oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, ele nunca negligenciou uma vida de intimidade através da comunhão com Deus, que era realizada, alicerçada através de tempos de oração. Nos evangelhos, nós vemos Jesus retirando-se várias vezes para orar. Antes de decisões importantes, Jesus orava. Depois de momentos de intenso trabalho, Jesus orava. Mas em nenhuma outra passagem da Bíblia nós vemos Jesus buscando a Deus com tanta intensidade como ele buscou e orou no jardim do Getsêmani. Nós aprendemos coisas preciosas com esse momento de crise na vida de Jesus. Nós aprendemos como Jesus orou, e nós vemos, em primeiro lugar, que Jesus, ele orou com humildade. O Deus encarnado, ele ajoelhou-se, ele prostrou-se, ele colocou o seu rosto em terra. Foi assim que Jesus orou nesse momento de crise. Essa postura demonstra de uma maneira externa a atitude do coração do Senhor Jesus. Ele estava ali prostrado. Ele estava totalmente humilde diante de Deus Pai. Nós aprendemos também que Jesus, ele orou com intensidade. Nós aprendemos e vemos nessa passagem que Jesus orou com tamanha intensidade, não em Mateus, mas no texto paralelo de Lucas. O evangelista Lucas, sendo médico, registrou esse detalhe da agonia do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus orou com tamanha intensidade que chegou ao ponto de suar sangue. Veja bem, Jesus orou primeiro com humildade. Ele prostrou-se. Ele colocou a sua face na terra. Mas ele também orou com intensidade. E Lucas nos registra isso.
que o Senhor orou com tamanha intensidade que chegou até mesmo a suar sangue. Nós também aprendemos nesse texto que Jesus, ele também orou com insistência. O texto de Mateus nos fala que Jesus orou a Deus com as mesmas palavras 3 vezes. E não é por acaso que ele fez isso. E nós já aprendemos e sabemos que o número 3 tem sim um significado de algo que é completo, de algo que é feito com intenção, com disposição. E veja que Jesus, ele fez essa mesma oração 3 vezes. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós também aprendemos que Jesus ali, ele orou com um espírito de submissão. Veja que Jesus, ele pede, sim, o livramento daquele cálice, o livramento da morte, o livramento de carregar sobre si os pecados de todos nós. Mas veja que a oração de Jesus, o pedido de Jesus, ele é condicionado sempre à vontade de Deus. Ele pede, mas ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Geralmente, quando nós enfrentamos uma crise, nós não procedemos dessa maneira. Nós não intensificamos a nossa intimidade com Deus. No momento da crise, nós infelizmente não oramos mais. Não gastamos mais tempo de humilhação diante do Senhor. Nós não oramos com uma intensidade maior. Nós não insistimos na oração. E muito menos nós nos lembramos de nos submeter à vontade de Deus. Em momentos de crise, eu e você ficamos imersos em nossos problemas. Pensamos em como resolver a situação. Elaboramos planos mirabolantes para sairmos da crise. Em momentos de crise, nós ficamos agitados, correndo de um lado para o outro, saímos fazendo as coisas em uma busca frenética pela solução da nossa crise. É assim ou não é assim? Quantos de nós realmente, no momento de crise, imitamos o Senhor Jesus Cristo? Intensificamos a nossa intimidade com o Pai. Quantas vezes nós gastamos mais tempo em oração do que tentando resolver e sair das nossas crises? Quantas vezes nós questionamos a Deus? Nós duvidamos se realmente Deus é bom, se realmente Ele tem um propósito em nossas vidas, realmente nós questionamos ou não se as promessas de Deus serão cumpridas. Quantas vezes nós queremos nos proteger e simplesmente fugir da dor? Quantas vezes eu e você, num momento de crise, deixamos de lado a palavra de Deus, a vida de oração particular, comunitária, a comunhão com os santos? Veja que não foi assim que Jesus agiu. Ele buscou
a face do Senhor. Irmãos, as crises, elas provam a nossa fé. Mas também as crises revelam o que vai dentro do nosso coração. Não se engane. Deus usa muitas vezes as crises para revelar o que está dentro do nosso coração. A crise também revela o nosso caráter. Como nós agimos quando ninguém está observando. A crise revela, por fim, se confiamos em Deus de fato ou não. A crise tem esse poder de provar a nossa fé, de revelar o nosso coração, de revelar o nosso caráter, de demonstrar para nós mesmos se confiamos ou não em Deus. Mas uma coisa é certa, a crise sempre deve nos levar para mais perto de Deus. E por isso, nos momentos de crise, nós devemos crescer sim na nossa intimidade com Deus. Não reclame das suas crises para os outros. Fale de suas crises para Deus. Descanse. Relaxe. Desabafe com Deus. Porém, deixe que Deus cuide de tudo o que está te tirando a paz, a confiança nele. Nos momentos de crise, a oração, de fato, é primordial. Jesus nos demonstra, de uma maneira cabal, que nos momentos de crise, eu e você, também devemos buscar a Deus através da oração. E por que nós devemos orar com mais intensidade nos momentos de crise? E eu quero trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a oração me obriga a esperar. Nós temos poucos meses de convivência, não é? Mas eu me conheço, a minha esposa me conhece, os meus filhos me conhecem mais do que eu gostaria. E eles sabem como eu não gosto de esperar. Mas a oração, ela nos obriga a esperar em Deus. Por quê? Não é possível orar e trabalhar ao mesmo tempo. Não é possível. Ou nós estaremos diante de Deus orando, falando e escutando a Deus, ou então nós estaremos agindo, trabalhando, correndo atrás de uma solução. A oração coloca as coisas no seu devido lugar. Orar, ouvir e depois agir. E não o contrário. Quantas vezes diante da crise nós agimos, depois nós paramos para ouvir e depois é que nós vamos orar. Eu tenho que terminar de orar para então poder agir. A oração me faz entregar a situação a Deus. Revela, de fato, quem é que está no controle de tudo. A oração me obriga a esperar. Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Isso também daria um sermão. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que aprender do Senhor. E tenho que também aprender a perseverar na oração, assim como o Senhor Jesus fez. Orando 3 vezes, num momento crucial da sua vida. Mas também se submetendo à agenda, à vontade de Deus. É interessante porque tem
uma frase de Martinho Lutero. E ele diz o seguinte: olha, eu tenho tanta coisa para fazer que passarei 3 horas orando. Se fosse eu, o autor dessa frase diria assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer que eu orarei 3 minutos durante o dia. Veja o que Martinho Lutero disse. E veja que Lutero era um homem extremamente ativo, com muitas responsabilidades. Foi um homem de obras. Um homem que realmente demonstrou em sua vida muito fruto. E ele mesmo disse o seguinte: olha, eu tenho tanta coisa para fazer que passarei 3 horas em oração. A oração me obriga a esperar. Mas a oração, ela também melhora a visão. Com certeza, muitos de nós aqui já desceu a Serra de Santos com neblina. É assustador. Porque você não enxerga 1 metro à frente. Por isso que muitas vezes existe aquela mobilização dos carros para descer em comboio. Veja bem que a oração, ela tem esse efeito. Ela nos faz diminuir a velocidade até que a neblina passe. A oração, ela faz com que olhemos a situação com os olhos de Deus, com os olhos do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, um texto bem conhecido: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Será que no momento de crise nós precisamos de sabedoria? Sem dúvida nenhuma. E olha o que a palavra de Deus nos diz, olha que promessa maravilhosa. Por que nós nos esquecemos de pedir por sabedoria a Deus, já que a palavra de Deus nos diz que Ele dá a todos livremente? A oração tem esse poder de melhorar a nossa visão. Gosto muito de uma frase de um dos professores do Seminário Servo de Cristo. Ele disse o seguinte, uma vez compartilhando na nossa classe: quem anda de joelhos não tropeça. Não é verdade? Você tropeça quando você corre, quando você caminha, mas de joelhos é impossível tropeçar. Essa é uma grande verdade. Quem anda de joelhos não tropeça. Temos uma terceira lição importante a respeito da oração. A oração, ela acalma o coração. A oração não tem um efeito anestésico como aqueles remédios para tirar a ansiedade, mas tem o poder de acalmar, silenciar o nosso coração. A oração, ela retira de nós o fardo e nos ajuda a lidar melhor com as nossas emoções. Quantas vezes eu cheguei numa reunião de oração atribulado, angustiado, preocupado, e saí dali aliviado. Quantas vezes eu fui para uma reunião de células e, da mesma maneira, preocupado, agitado, e depois de um tempo de oração, encontrei descanso para minha alma. A oração retira de nós o fardo e nos ajuda a lidar melhor com as nossas próprias emoções. Não dá para ficar preocupado com um problema e, ao mesmo tempo, levar cativo todos os nossos pensamentos a Deus. Ou levamos cativo o pensamento a Deus, ou ficamos na terra preocupados. A oração substitui, de fato, a ansiedade
pela serenidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós vemos: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Já que Deus tem cuidado da minha vida, já que Deus tem cuidado da sua vida, por que levamos esses fardos pesados sobre os nossos ombros? Por que não nos livramos desse peso e lançamos, rolamos sobre Deus toda a nossa ansiedade? Nos momentos de crise, nós devemos orar, porque a oração de fato acalma o nosso coração. Temos mais uma lição, e a palavra de Deus nos ensina que a oração, ela aumenta a nossa fé. Quem não ora, não confia. Essa é a conclusão que eu tenho chegado na minha vida. Muitos homens de negócio que eu conheci, muitos homens que eram grandes realizadores, eram homens que recorriam à consultoria, a um coach, aos especialistas, mas essas pessoas não paravam por um minuto para consultar a Deus, para colocar a sua dificuldade e o seu propósito diante de Deus. Veja que a oração, ela aumenta a minha fé. Quanto mais eu oro, mais eu confio em Deus. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu oro. Quem não ora, diz o seguinte: eu não preciso de Deus. Você ora antes das refeições? Por que você ora? Porque é um costume? Ou você realmente tem a consciência e alimenta dentro do seu coração a gratidão, e você tem a convicção de que Deus providenciou naquele dia o pão, e que esse pão que Ele providenciou hoje, Ele vai providenciar no dia seguinte? Pessoas que não gostam de orar são pessoas que não gostam de depender de Deus, porque a oração é a demonstração de que nós precisamos de Deus, que sozinho é impossível caminhar, que sozinho é impossível sobreviver ao sofrimento, às crises que se abatem às nossas vidas. Quem ora fica mais inclinado a confiar em Deus. Eu me conheço, eu sou obstinado, agitado, muitas vezes pessimista. Mas quando eu oro, a minha fé em Deus aumenta. Quando eu oro, eu tiro os olhos do tamanho dos meus problemas e sou obrigado a colocar os meus olhos no tamanho do nosso Deus. Por isso o salmista escreve inúmeras poesias e canções. Numa delas, ele diz o seguinte, Salmo 121, 1 e 2, que todos nós conhecemos: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O problema é que a maioria dos crentes lê esse salmo e para exatamente nesse momento. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? E elas saem correndo. Esquecem que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a última aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite diz o seguinte, que a oração molda a minha vida. 2 Coríntios, capítulo 12, 8 e 10, um texto também muito conhecido. O apóstolo Paulo orando, pedindo ao Senhor, pedindo que o Senhor lhe tire o espinho na carne. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Ele orou. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça é suficiente para você. Você deve orar. Porque Deus vai ouvir. Mas é possível que Deus diga para você: a minha graça é suficiente para você. Veja que a oração, então, ela molda a nossa vida. E eu gosto muito do que C.S. Lewis diz. Ele diz o seguinte: olha, a oração não muda a Deus, muda a mim. A oração não muda a Deus, mas muda a mim. Concluindo, irmãos, nos momentos de crise, nós devemos crescer na intimidade com Deus. Billy Graham disse certa vez: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Qual vai ser a sua reação? Você vai se afastar de Deus em raiva, amargura, ou você vai se aproximar dele em confiança? O Senhor Jesus nos ensina a nos aproximarmos de Deus nos momentos de crise. Isso acontece principalmente através da oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nos ensina a acalmarmos o nosso coração nos momentos de crise. E que nos momentos de crise nós possamos crescer em nossa intimidade com o Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.